Olá, graça e paz, aqui o pastor Miquel Figueiredo, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para o seu coração. Mas antes de iniciar nossa mensagem de hoje, esse estudo, eu gostaria de agradecer a todos que têm se inscrito em nosso canal no YouTube, aqueles que têm curtido, deixado seu like, aqueles que têm compartilhado, queremos agradecer e pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Ative também o sininho para que você receba as novas notificações e deixe o seu like, é muito importante para nós. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus, que é muito importante nesse momento que a humanidade precisa tanto de Deus, precisa tanto da palavra de Deus. Então, não se esqueça, PR Miquel Figueiredo, pastor Miquel Figueiredo. E aí você vai estar proporcionando também esta oportunidade de outras pessoas serem alcançadas por essa mensagem. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus baseada no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. E o tema dessa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: há um tempo para tudo. Eu gostaria de ler aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E no versículo 12 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Versículo 15: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E aí no versículo 21 diz assim, versículo 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos neste momento pela tua rica oportunidade de estarmos meditando mais uma vez na tua gloriosa palavra. Que teu Espírito Santo venha falar conosco através desta mensagem. Na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo te oramos. Amém. Bom, meus queridos, o livro de Eclesiastes, ele tem esse nome, esse título de Eclesiastes, e vem da Septuaginta, aquela versão dos 70, que foi a primeira versão, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para outro idioma, que é o grego. Ele recebe, na realidade, o nome de Coelete no texto hebraico da Bíblia. No entanto, ambos os vocabulários, tanto no grego como no hebraico, significam praticamente
a mesma palavra, ou seja, pregador, orador. Então, esta palavra kohelet, tanto no significado hebraico como grego, seria orador ou pregador, pessoa, na realidade, encarregada de convocar um auditório ou de se dirigir a palavra a um auditório, a uma assembleia. Então, em ambos os casos, trata-se de termos derivados. Kohelet deriva de gahal, ou seja, da raiz hebraica que, com a ideia de reunião, de assembleia, ficou representada em grego pelo substantivo eclésia, do qual, por sua vez, temos eclesiaste. Então, eclésia, de assembleia, veja que o nome igreja vem de assembleia, eclésia, e Eclesiastes é o livro do pregador, o livro do orador, daquele que se dirige a uma assembleia. Daí o termo Eclesiastes. Então, Eclesiastes, ele seria, podemos dizer, o livro mais breve dos escritos sapienciais, tá? Ele foi escrito provavelmente pelo rei Salomão, já na sua velhice, quando Salomão já estava com a sua idade avançada. Ele teria escrito esse livro, e encontramos essa afirmação ali no capítulo 1, versículo 12, quando o escritor do livro diz: filho de Davi, rei de Jerusalém. Bom, o pregador, o escritor de Eclesiastes, ele se interroga pelo sentido da vida. Com absoluta sinceridade, ele coloca a questão que mais o preocupa e que ele reduz a termos concretos, perguntando-se: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem o homem? Esta expressão equivale a dizermos o seguinte: que deve conhecer, saber ou fazer o ser humano para viver de maneira plenamente satisfatória e feliz. Na busca por essa resposta, que melhor convém a essa pergunta tão fundamental que o pregador faz. Ele analisa e critica com sistemática atenção os diversos caminhos que poderiam conduzi-lo ao seu objetivo. Ou seja, o prazer, a sabedoria ou a realização de grandes obras. Mas ele descobre, ao término de todos os seus esforços, e espera uma idêntica decepção, o que ele resume nas poucas palavras do seu célebre aforismo: vaidades e vaidades. Diz o pregador: vaidades e vaidades. Tudo é vaidade, conforme o capítulo 1, versículo 2 e o capítulo 12, versículo 8. Vaidade aqui em Eclesiastes quer dizer passageiro. Tudo é passageiro, tudo passa, tudo é efêmero, tudo tem um tempo determinado. Então, quando vaidade aqui, muita gente tem esse termo, nome vaidade, como a pessoa que tem cuidado com a beleza, e não, mas vaidade aqui em Eclesiastes está se falando do tempo, está se falando daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que é transitório, daquilo que não permanece. Então ele diz: vaidade, tudo é vaidade. Como ele disse lá no capítulo 12, a juventude e a adolescência, tudo é vaidade, ou seja, é passageiro, passa rápido. Então, a vida, ela é feita de muitas experiências e emoções diferentes. Eclesiastes 3 explica que há momentos na nossa vida, momentos de alegria, mas também há momentos de tristeza, de surpresa, de desilusão. Nós temos na nossa vida momentos de sucesso, mas também temos momentos de fracasso, porque há um tempo para tudo.
As coisas mudam, as coisas passam, as coisas se transformam. Nada aqui nesta terra, neste mundo, é eterno. Nenhuma situação dura para sempre, nem a alegria, nem a tristeza. Na vida, tudo passa. Na vida, tudo é passageiro. Há um tempo para tudo. Mas existe uma coisa que nunca muda, uma coisa que jamais muda: Deus. Deus não muda. Deus é sempre igual. Todos os dias, Deus é sempre igual. Por toda a eternidade, Deus nunca mudará. Ele é o único que não falha. Quando pomos a nossa confiança nas coisas passageiras, efêmeras, transitórias deste mundo, nós temos uma forte tendência de ficarmos desiludidos. Mas podemos confiar totalmente em Deus, porque Deus é imutável. Sem Deus, todas as experiências da vida são inúteis, sem razão, sem esperança. Mas quando confiamos em Deus, encontramos valor nas nossas experiências e podemos apreciar a vida que Ele nos deu. Há um tempo certo, há um tempo correto para cada experiência. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele tem que crescer um pouco antes de receber comida sólida. Da mesma forma, há a ocasião certa para cada fase da nossa vida. Muitas vezes queremos tudo na hora, sem esperar pelo tempo certo. Isso não é bom. Muitas vezes a ansiedade, o que é ansiedade? É a gente se preocupar com o futuro. Muitas vezes estamos deprimidos pensando naquilo que já passou, já foi, já era, com saudosismo. E com isso deixamos de enxergar o belo da vida. Por outro lado, há também a ansiedade de uma preocupação excessiva com aquilo que está por vir. E não enxergamos o hoje, o agora, o momento, o presente precioso que Deus está nos concedendo, que é o presente. Certa feita em sala de aula, eu conversando com meus alunos, eu fiz uma pesquisa. Se considerarmos que temos 100% do tempo que Deus tem nos dado, quanto desses 100% nós dedicamos ao passado? Alguns alunos responderam 30%, 40%, 50%. Tá bom, e desse tempo, considerando que esse tempo que nós temos é de 100%, quanto nós nos dedicamos a preocupações com o futuro? E outros responderam 20%, 30%, 15%. Vejam que do tempo que nós temos hoje para viver, do tempo que Deus nos concede para aproveitarmos a vida e viver com abundância, dedicamos parte desse tempo ao passado que não voltará mais. E a um futuro incerto. Como eu disse em mensagens anteriores, o passado já foi, o futuro é incerto, o presente é o certo. Devemos construir a nossa casa não na areia, porque construir uma casa na areia ela é rápida. É rápido se construir uma casa sobre a areia, mas devemos construir uma casa na rocha. Leva mais tempo, mas tem solidez, tem segurança. A base é sólida. Não devemos apressar as coisas com a nossa ansiedade, recebendo coisas pelas quais não estamos preparados, ou querendo coisas pelas quais ainda não estamos preparados para recebermos. Podemos passar por muito sofrimento em querer receber aquilo que não estamos prontos para receber. Por exemplo, muitas pessoas têm um casamento infeliz porque não estavam prontas para o casamento. É muito importante procurar o tempo de Deus para nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência. E Paulo nos ensina que a
paciência, ela produz o que? A experiência. Se tivermos paciência, nós vamos adquirir experiência. E ao adquirir experiência, nós vamos ter esperança. Porque a tribulação, os problemas, as dificuldades, produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E ao obter a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo, o amor de Deus está derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Esperar o tempo de Deus, repetindo, é aprender a ter paciência, domínio próprio, ter equilíbrio. Quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, diz o pregador. O tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito, já dizia Charles Chaplin. Estudando o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, encontramos a definição exata do tempo. Tempo não é apenas o que passa durante o dia como se fosse algo simples. Não. É preciso entendermos o tempo. Ele não para. Em consequência, nossa vida também segue o seu rumo. Ele nos leva sempre para frente. O tempo, ele sempre nos leva para frente. Leva-nos sempre a algo diferente. Assim, cada dia, meus queridos, é uma nova oportunidade. Toda vez que eu me levanto, quando eu abro meus olhos, eu agradeço a Deus e digo: Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, por estar vivo, por mais uma oportunidade. Cada dia é um novo desafio, cada dia é uma nova batalha. Mas o mais importante, quando chega ao final do dia, quando eu vou me deitar, eu digo: Senhor, muito obrigado por continuar vivo, por ter me levantado e agora poder me deitar pelo tempo que o Senhor me concedeu. Então, desejamos muito, infelizmente, atropelar o tempo. Por quê? Para quê? Para poder nos livrarmos de certas situações, até mesmo para tentar adiantar outras. Quando falamos do tempo, quantas vezes nós nos lembramos de algo que se passou e dizemos: quem dera se eu voltasse àquele tempo. Ou então, muitas vezes, estamos vivenciando certas dificuldades, certas situações que gostaríamos que não estivéssemos nesse tempo e que o tempo fosse adiantado para nós. Só que isso não funciona. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nada acontece por acaso, como se brotasse do nada. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Meu querido, se você está sofrendo, se você está sentindo alguma dificuldade financeira, dificuldade emocional, conjugal, familiar, se você está passando por um momento de depressão, saiba que tudo tem um tempo. Não apresse o tempo. Há muitas pessoas que não suportam, não aguentam a dor que estão sentindo e se entregam ao desespero e até mesmo ao suicídio. Se algum dia esse pensamento bateu na sua porta, eu quero te dizer uma coisa para você: não apresse o tempo. Nós temos o tempo de nascer, nós temos o tempo de viver e teremos o tempo de morrer. Não apresse o seu tempo, não avance o seu tempo, viva o tempo que Deus te dá.
O mais importante é que você ainda está vivo e você pode mudar muitas coisas na sua vida. Muitas coisas ainda pode melhorar na sua vida, porque você ainda está vivo, você ainda está respirando. Deus está te dando esse momento, esse tempo para você refletir. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nada acontece por acaso, como se as coisas brotassem do nada. Não, tudo tem um propósito debaixo do céu. O mais belo do tempo é que nada é considerado novo para ele. Então, isso que você está vivendo hoje, amanhã será uma nova oportunidade. Amanhã será totalmente diferente. Em certos momentos, achamos que alguma coisa foi encontrada ou uma grande solução foi encontrada e começamos a estudar aquilo, estudar o assunto e descobrimos que alguém já pensou naquilo, idealizou e não consumou. Salomão, em sua velhice, ele disse assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai-se, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Está lá no capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 5. Ou seja, só aproveitamos na vida aquilo que vivemos de forma plena, aquilo que deixamos o tempo levar. Segundo Salomão, a vida realmente tem que ser aproveitada, deve ser aproveitada, pois ela passa com o vento. Ninguém sabe onde veio e nem para onde vai. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 de João? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Então devemos comer, beber, gozar a vida, pois ela se vai sem que ao menos percebamos. É um grande mistério divino. Como alguns se dão bem na vida, no trabalho, e outros, aparentemente, na mesma vida, nada consegue a não ser enfado e cansaço. Isso é um mistério que somente na eternidade nós vamos perguntar a Deus e saber como é isto. Por que uns conseguem enfrentar guerras, pandemias e tantas dificuldades e morrer com os seus 90, 100, até ultrapassar os 100 anos de idade, e outros não conseguem chegar a 1 ano de vida? Salomão pediu a Deus sabedoria para viver. Mesmo podendo pedir riqueza, ele preferiu pedir sabedoria, dons e muitos mais. Mesmo assim, achou que poderia exagerar em algumas coisas, encontrando nessas coisas algum sentido para a sua vida. Um dos erros da vida de Salomão é se entregar aos prazeres, possuindo muitas mulheres. Elas poderiam até ter lhe trazido prazer, mas os problemas que elas trouxeram para ele acabaram sendo maiores. As consequências que esses prazeres lhe trouxe acabou sendo maiores do que o próprio prazer. Elas levaram Salomão a adorar outros deuses, ir contra o seu Criador e aquele que tanto havia lhe abençoado e lhe dado sabedoria. Ele em si envolveu muito mais do que era necessário para um homem como ele, um rei, um sábio, um homem exemplo para a sua geração e para as vindouras como a nossa. Isso não acontece hoje. Quantas vezes Deus abençoa alguém, abençoa
uma pessoa que é um mistério. Por que umas pessoas são tão prósperas, abençoadas, e outras não? Isso é um grande mistério. E muitas pessoas desperdiçam as oportunidades que Deus lhe concede. O que mais precisamos é nos adaptar ao tempo. Ver nele um aliado. E muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo. Gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas. Ele vê o tempo como um inimigo e não o tempo como um amigo. Precisamos ver o tempo como aliado para podermos viver da melhor forma possível. Está sempre pedindo a Deus que nos oriente quanto ao nosso tempo. Todas as coisas que estão cheias de cansaço, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem ouvidos de se encher de ouvir. O que tem sido isto, o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois dela, diz o pregador no capítulo 7, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. Com isso, podemos dizer que há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de viver, há tempo de deixar de viver, ou seja, morrer. O que se deve fazer então? Apressar o tempo? Não. O que devemos é aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Aproveitar a vida para ser o mais produtivo possível. Levanta sua cabeça, erga sua cabeça, se levante, saia dessa depressão, saia desse estado estático, inerte, parado. Não, você recebeu esse tempo para você viver de forma abundante, de forma plena, ser feliz, ser alegre, erga a sua cabeça. Esse é o tempo que Deus te concede para você viver. Não terá outro, não desperdice o seu tempo prostrado, dormindo, triste, angustiado, deprimido. Não, aproveite esse tempo que Deus está te dando para você viver a vida de forma plena, abundante e feliz. Aproveitar a vida, seja produtivo, faça algo que traga satisfação para você e para outras pessoas. Deixe de reclamar, deixe de enxergar as coisas negativas das pessoas que estão à sua volta e comece a olhar as coisas positivas. Vamos viver bem, deixar bons e belos exemplos. Salomão disse que ocupou muito do seu tempo à procura de sabedoria e de nada foi proveitoso. Outros o fizeram antes dele e muitos vão fazer depois dele e muitos estão fazendo depois dele. Mas ele disse que, como nós mencionamos, versículos 7 ao 11 do capítulo 1, já não há lembrança nas gerações passadas e nem as gerações futuras também haverá lembrança. Tudo apenas foi enfado, cansaço. E ele disse, apliquei o meu coração a inquirir, a investigar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do sol. Ele teve interesse de entender essa questão do tempo. E disse que essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela exercitarem. Ele disse que atentou para todas as obras debaixo do sol e viu que tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é efêmero. Muitas vezes desperdiçamos o tempo precioso que nós temos com coisas fúteis, insignificantes, passageiras. Nós devemos amar as pessoas,
e usar as coisas. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão amando coisas e usando as pessoas, infelizmente. Nesse período de isolamento social e quarentena que estamos vivendo, vamos parar um pouco para avaliar tudo que já vivemos. Nosso tempo para a família, amigos. Pense há quanto tempo você não saía com seus filhos, até mesmo para tomar um sorvete sem pressa, para comer uma pizza. Você que serve a Deus, que frequenta os cultos, quantas vezes você pensava ou dizia, não tenho tempo, eu tenho que estar no culto, tenho que estar no ensaio, depois eu vou ter que trabalhar, eu não tiro férias, não consigo, não tenho tempo. Não conseguia tirar uma férias, não conseguia acordar mais tarde, não conseguia dormir mais cedo. Quantas vezes você olhava para aquela gaveta do seu armário em casa e dizia, puxa vida, não tenho tempo, tanto tempo que eu estou tentando arrumar essa gaveta, mas eu não consigo, não tenho tempo. E nesse momento de isolamento social, de quarentena, tanto tempo que você tem, e muitos às vezes ligam para mim dizendo, eu estou entediado, eu estou ficando deprimido, eu estou ficando doido, eu estou enlouquecendo de estar em casa, junto da família, podendo fazer tudo aquilo que levou anos e anos dizendo que não tinha tempo para fazer. Mas o que é isso? É querer apressar o tempo, é não viver o hoje, é não viver o agora, é não viver o momento, é pensar sempre no amanhã, pensar sempre no futuro. Quando vai acabar isso? Quando vai acabar isso? Viva o hoje, viva o tempo que Deus está te dando. Olhe em sua volta, quantas coisas você gostaria de fazer e nunca tinha tempo para fazer. Quantas coisas você pedia tanto a Deus uma oportunidade para fazer e agora você tem tempo, mas a ansiedade com o amanhã, a ansiedade com o depois do amanhã não está fazendo você enxergar o momento precioso que Deus está te concedendo, que é o hoje, que é o presente. Hoje você está mais perto da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos pais, dos avós. E como você tem aproveitado esse tempo? Já, logo, tudo voltará às rotinas anteriores. E como você responderá para si mesmo do tempo que foi lhe concedido? Você aproveitou para estar ao lado de pessoas que amava e não tinha tempo? Ou ao término desse período que estamos vivendo, você não perceberá o quanto foi importante o tempo que foi lhe dado para você ficar em casa. Esse é o tempo não de chorar, de lamentar, de ficar deprimido, não. Esse é um tempo de sorrir, esse é um tempo de curtir, de cantar. Faça dele um tempo de prazer, sem discussões desnecessárias. Muitas vezes vimos que as confusões, as brigas, desentendimentos dentro do ambiente familiar se inicia por coisas fúteis, coisas efêmeras, coisas insignificantes. Não são as coisas grandes que nos afastam, mas as coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, que muitas vezes ficamos presos a certas situações, certas coisas tão banais para desperdiçarmos nosso tempo com confusões, com brigas e desentendimentos. Não devemos fazer essas coisas. Seja feliz, aproveite o tempo que você está vivendo. Veja como o pregador, veja como Salomão termina Eclesiastes. Ele termina dizendo,
de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus trará juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Como ele disse lá em Eclesiastes, falando ali para o jovem, no capítulo 11, no capítulo 12. Goza a vida, faz tudo o que te vem na cabeça, mas sabe de uma coisa: no final, Deus te trará juízo de todas as coisas que você tem feito de boa ou de mal. E uma coisa que Deus te trará juízo também é do tempo que Ele te deu, do tempo que Ele lhe concedeu. O que você está fazendo com o tempo que Ele está te dando? Desperdiçando? Você que persegue há tanto tempo uma vitória, quer passar num concurso público, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para parar. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando hoje? Você que queria ter um tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? Você que gostaria de se dedicar, talvez um hobby, algo tão assim que é importante para você e nunca você teve tempo. Por que você não aproveita esse tempo agora que Deus está te dando? Viva o hoje como se o amanhã não existisse. Viva intensamente o hoje. Mas pastor, e o amanhã? Viva novamente como se o depois da manhã não existisse. Se a cada dia nós vivêssemos intensamente feliz, como se o amanhã não existisse, a nossa vida seria bem melhor. Nós não andaríamos ansiosos, preocupados. Nós viveríamos intensamente. Com isso, não quero dizer que sejamos irresponsáveis, que não tenhamos cuidado com a nossa vida, com o preparo, com a poupança, com aquela prudência, como fizeram aquelas 5 virgens prudentes que guardaram azeite de reserva. Não é isso que eu estou falando. A irresponsabilidade, o desleixo ou sermos nerços, como foram aquelas 5 virgens imprudentes que não se atentaram para se preparar para uma necessidade futura. Então, o que devemos fazer? Viver o hoje. Sermos responsáveis pelaquilo que estamos fazendo, porque o nosso futuro será consequência do hoje. O nosso hoje é consequência do passado. O que estamos vivendo hoje é reflexo, é consequência daquilo que fizemos lá atrás. O que a humanidade está passando hoje, consequência do passado. Mas o amanhã será consequência do hoje. Então, pense no que estamos fazendo hoje, porque o nosso hoje vai ter um grande impacto no amanhã. Então, se fizermos certo hoje, se perseguirmos o certo hoje, teremos uma grande chance de sermos vitoriosos amanhã. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor Jesus. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo. Para tudo há um tempo. E diz aqui que o mais importante nesse momento que a gente ouve dizer: pastor, quando que a gente vai voltar a se abraçar? Quando que a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente? E diz aqui, no versículo aqui, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de soltar de alegria.
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de amar e tempo de aborrecer, né? Tempo de abraçar-se e tempo de afastar-se. Infelizmente, estamos no tempo de se afastar, mas também é passageiro. Tudo tem um tempo. Voltará o tempo de nos abraçarmos novamente. Que Deus em Cristo continue vos abençoando rica, poderosamente. Amém. Se você gostou dessa mensagem, mais uma vez eu te peço que você compartilhe essa mensagem com um amigo, com um familiar, que talvez ele esteja precisando dessa palavra. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você já comece a receber as notificações das novas postagens e também ficarei muito feliz e honrado se você deixar o seu like, seu joinha, para que a gente sinta-se mais motivado, encorajado a continuar com esta missão de levar a palavra de Deus a todos quantos precisam e necessitam. Fique com Deus, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.